Desde criança, meu mundo sempre foi meio mágico. O curioso é que só tive consciência disso na idade adulta, pois tudo aquilo era natural para mim. Sou primogênito de 3 irmãos, filhos de camponeses. Meus pais, devido à labuta da vida no campo, nem sempre estavam presentes. Então, desde os 5 ou 6 anos de idade, eu já me virava sozinho. Aos 7 anos, acordava muito cedo para, a pé, ir à escola. Provavelmente, todos aqueles que nasceram nos anos 70 e viveram no interior se lembrarão do que direi a seguir. Ao acordar, às 5 horas da manhã, ligava o rádio à pilha e o sintonizava na Rádio Record de São Paulo. Nesse exato momento, um radialista chamado Oswaldo Bettel estava fazendo a oração de São Cristóvão, o protetor dos caminhoneiros. Em época de frio, ficava até o limite do tempo embaixo das cobertas. Muitas vezes já dormia com um uniforme, faltando apenas calçar o meu quichutes. Este era o calçado mais usado pelos estudantes na época. Às 5h30 da manhã, quando terminava o programa do Oswaldo, e um outro radialista muito popular na época, o Zé Bettel, chamava toda a tropa, vacas, burrinho, galo e galinha, para iniciar o programa dele. Era um início animado e engraçado. Havia até a sonoplastia da Dona Maria, jogando água no gordo para acordá-lo. Então, eu pegava estrada e trigueiros, passava por matas, pontes e pinguelas em direção ao colégio. Sempre tive um contato extremamente íntimo com a natureza. Era capaz de saber o mês do ano observando o aspecto da vegetação, sentindo o cheiro do mato ao amanhecer. É verdade, cada mês tem um cheiro diferente do outro. Além disso, mesmo sem saber o nome exato das constelações, sabia que Órion e Escorpião nunca estavam no firmamento simultaneamente. Nos meses que Órion surgia no início da noite, Escorpião só aparecia na madrugada, depois que Órion terminava o seu desfile na abóbada celeste. Essa percepção, talvez, seja o resultado da minha vivência desde muito pequeno naquele local. Quando mudamos para a nossa chácara, eu tinha apenas 3 anos de idade. Já na primeira noite, ouvi o uivo dos lobos. A região ainda era muito preservada, havia muitos animais ali. Naquele tempo, a destruição impiedosa do meio ambiente e a troca da fauna e da flora nativa por um carpete infinito de lavoura de soja ainda não tinha alcançado aqueles cerrados verdes, floridos e, a depender do tempo, até mesmo cinza, mas sempre com vida pulsante. Ainda sobre os lobos, influenciado pela história que minha avó contava para nos amedrontar, eu os temia. Na verdade, sentia pavor. Meu pai gostava muito de ouvir programas de esportes no rádio, especialmente na Rádio Globo. Lembro-me do nome dos 2 narradores, o Valdir Amaral e o Jorge Cury. Ao terminar a narração das partidas, normalmente jogos do Botafogo, meu pai era botafoguense, começava um telejornal. Hoje sei que a vinheta era o Globo no Ar. Mas talvez, em razão de toda aquela atmosfera de medo, eu ouvia o lobo no ar. Imaginava lobos alados se aproximando de nossa casa, até então provisória e inacabada. Aquilo gelava meu estômago. Entretanto, logo o sono engolia meu medo e eu adormecia. Ao final de cada tarde, sentávamos em uma banqueta que ficava de frente para o poente. Dali, podia-se ver figuras coloridas a se formar no céu, desde pássaros, peixes, até seres monstruosos que mudavam de forma naquelas nuvens vermelhas e escuras coloridas pelo crepúsculo. Nessa época, convivi com um tio-avô muito especial. Ele era o responsável pelo serviço de meteorologia, entre aspas, da região, observando apenas alguns detalhes e sinais da natureza. Dizia com enorme precisão se iria chover ou se teria sol nos próximos dias. Além de conhecer inúmeras ervas e plantas medicinais,
preparar garrafados para tratar os principais males que afetavam as pessoas da região. Também tinha a capacidade de benzer cobras e fazê-las migrar para um canto da propriedade, normalmente uma área estéril e pedregosa, encostada a uma serra. Sempre que alguém, por trabalho ou qualquer outra razão, caminhava pelo pasto, cerrado ou lavouras, era alertado para não se aproximar do canto das cobras, pois quase todos ali acreditavam que se o indivíduo fosse picado por uma serpente benzida, não escaparia com vida. Há inúmeros acontecimentos que hoje seriam considerados extraordinários, mas que naquela época eram vistos com normalidade por mim. Apesar de toda essa introdução rural, irei relatar um fato que ocorreu comigo já na idade adulta. Em uma outra oportunidade, falarei sobre episódios curiosos da minha infância. No início dos anos 90, eu deveria ter em torno de 21 ou 22 anos e já estava na faculdade, em uma universidade do centro-oeste do país. Naquela época, nos períodos de férias, havia vários cursos de verão ou inverno, em muitas universidades federais. Então, me inscrevi em um deles. O curso duraria pouco mais de 2 meses e aconteceria no Sudeste, a mais de 1.000 quilômetros da cidade onde eu morava. Fui de ônibus e nos primeiros dias fiquei na casa de um conterrâneo e amigo que estudava naquela mesma universidade e cursava exatamente o mesmo curso que eu. Entretanto, poucos dias depois, toda a família dele chegou para passar as férias. Mesmo que ninguém dissesse nada, resolvi sair de lá. Sempre fui muito preocupado com a possibilidade de estar incomodando, afinal, eu não era da família e estava ali, enfiado no meio deles. Um colega que estava fazendo o curso de verão comigo conseguiu uma vaga para mim na casa do estudante universitário, no apartamento de um morador que estava de férias. Além de poder estudar tranquilamente após o final de cada dia, estaria muito perto do local do curso. Não seria necessário nem pegar ônibus, pois a distância do alojamento ao instituto era no máximo de 600 metros. Ao chegar ali, fui recebido por um dos moradores que ainda não tinha viajado de férias, o mineirinho, como chamavam. Provavelmente estava de prova final ou segunda época em alguma disciplina. Ele me entregou uma cópia das chaves e indicou a cama do canto. Havia 3 camas naquele pequeno apartamento estudantil, cujos armários eram moldados pelas próprias paredes e por prolongamentos destas. Coloquei minha mochila em um deles e meus livros em uma mesinha de estudo próxima aos pés de minha cama. Passado 2 ou 3 dias, o colega também viajou para sua casa. Foi passar as férias com os pais em Minas Gerais. Ao sair, pediu apenas para checar diariamente se as janelas estavam fechadas e sempre trancar a porta. Ao final do curso, antes de retornar para minha cidade, eu deveria deixar a cópia da chave com o senhor da cantina ou, então, com um dos vigias que prestavam serviço para a universidade e que sempre ficavam na guarita, ao lado do portão da entrada para aquela edificação onde estava hospedado. Desde então, fiquei dormindo sozinho. Ainda faltavam quase 2 meses de curso. Naquela época, o ano letivo só começava em meados de fevereiro ou início de março. Foi então que, numa certa noite, muito chuvosa, quando eu já estava saindo da vigília para ingressar no sono, percebi a porta se abrindo e alguém entrou. Era um vulto alto, usava uma capa de chuva e, sem dizer qualquer coisa, sentou-se na cama do lado oposto. Ao acordar na manhã seguinte, não havia mais ninguém ali. Aquela cena se repetiu por praticamente todas as noites. Em algumas, chegamos a trocar algumas palavras, mas nunca me lembrava claramente do conteúdo do diálogo. Apenas frases soltas, palavras avulsas. Em uma de nossas primeiras conversas, eu sempre deitado e ele sentado na outra cama, no canto oposto, ele disse que se chamava
Paulo ou Pedro Henrique, eu não me lembro exatamente. Até porque ele enfatizou que gostava de ser chamado de PH. Pouquíssimas frases ditas por ele ficaram fixadas em minha memória. As duas mais longas e significativas são: Não tenho medo. Não faço mal a ninguém. Todo mal fiz a mim mesmo. Coloque esse disco do The Doors aí pra tocar. Naquela época, as músicas eram divulgadas em disco de vinil ou fitas cassete. O disco que aquele colega, que mais parecia um vulto, sempre pedia para ouvir, tinha na capa uma foto do Jim Morrison sem camisa, em preto e branco. Algumas vezes ele ouvia o disco inteiro. Outras pedia que eu colocasse a agulha repetidas vezes na faixa da música The End. Nunca vi o rosto daquele sujeito. Ele chegava apenas quando a luz já estava apagada e a claridade, na verdade, a penumbra, do quarto resultava das luzes externas que passavam, filtradas pela vidraça da janela. Todas as noites, mesmo quando o tempo estava seco, ele sempre aparecia usando aquela capa de chuva com capuz. Terminado o curso, retornei à minha cidade, ao meu estado de origem. Passado alguns anos, fui apresentar um trabalho em um congresso anual que acontecia no Hotel Glória, na cidade de Caxambu, em Minas Gerais. Foi então que, em meio à multidão de pessoas que ali estavam, reconheci o mineirinho. Não foi difícil identificá-lo, pois, além do corpo franzino, branquinho, coluna ligeiramente encurvada, ele ainda usava o mesmo tipo de roupas, que era camiseta branca e calça jeans, e também aquele cabelinho fino e liso escorregando pela testa, contrapondo uma barbinha rala e escura, exatamente a mesma figura que eu vi ao chegar na casa do estudante anos atrás. Aproximei-me e o cumprimentei. A princípio, ele não me reconheceu. Então, falei que era o rapaz de Goiás que se hospedou no quarto dele na casa do estudante. Ele se lembrou e nos sentamos para tomar uma cerveja. Num determinado momento, perguntei sobre o PH, aquele morador que chegava sempre após a meia-noite e sempre se levantava antes que eu acordasse. Ele olhou assustado e disse: PH? Não há nenhum morador lá com esse nome. Os dois outros moradores também não estavam lá. Viajaram antes de mim. Deixei minhas chaves com você e avisei os vigias, aqueles que ficavam na guarita bem no portão de entrada, que apenas você estava autorizado a ir ao apartamento 27. Fiquei apreensivo, pois parecia que aquelas companhias tão comuns em minha infância também poderiam existir na idade adulta. E não são seres extraordinários, nem iluminados e nem assustadores, como sempre ouço em alguns relatos. Na maioria das vezes, parecem pessoas normais e assim permanecem até que alguém ou algum fato me faz concluir que seria muito pouco provável a existência natural deles. This is the end, my only friend, the end of